Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Queridos, vamos em mais um vídeo para o nosso canal. Desta feita, refutando um calvinista zombeteiro do pentecostalismo e dos dons utilizados pelos pentecostais. Este cidadão pegou um vídeo do pastor Eliseu Rodrigues, interpretando línguas em um determinado evento de um outro pastor, e olha o que ele falou. Segurando a mão. Jacob, 5 motivos pelos quais não creio no dom de línguas dos pentecostais. Em primeiro lugar, porque o dom... Pois bem, ele pega a interpretação do pastor Eliseu Rodrigues e apresenta 5 motivos pelos quais ele não crê no dom de língua dos pentecostais. Eu não vou pôr o vídeo todo para que ele não reivindique direitos autorais e derrube o vídeo do meu canal. Mas eu pontuei aqui o que ele coloca. Vamos fazer a leitura do que ele coloca, dos pontos, e em seguida a refutação, que você vai ver que é fácil, claro, para quem conhece o original, para quem conhece o grego. Quando eu falo do original, refiro-me ao idioma, né? Texto original não existe cópias de cópias de cópias. Então vamos lá. Ele coloca primeiro, abre aspas, o dom de línguas no Novo Testamento era idiomas conhecidos das nações, ele fala conhecidas, né, mas eu corrigi aqui, conhecidos das nações daquele período. E ele cita Atos 2, 6 a 8, 11, 15, 1 Coríntios 14, 5. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o dom de falar outros idiomas era para trazer juízo para os judeus incrédulos daquele período, e cita 1 Coríntios 14, 21 e 22. Terceiro ponto, ele apresenta o mesmo termo glossa em grego, usado para língua, é o mesmo termo usado em Atos capítulo 2, ou seja, aqui ele vai dizer que Atos capítulo 2, 10, 19, 1 Coríntios 12, 14, aparece glossa, que é o mesmo termo para língua, ou seja, só aparece glossa, 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 glossa. Língua estranha não existe no original grego. É glossa, línguas idiomáticas, outras línguas e de outras nações. Continua o amado. Quarto ponto, o dom de línguas foi dado à igreja neotestamentária do Novo Testamento, aqui ele cria um pleonasmo, talvez um pleonasmo enfático, para evangelizar as nações, evangelizar povos com o dom de falar em outros idiomas. Fecha aspas. Em seguida, ele zomba dos dons espirituais, falando de canto, labachúrias e coisa do gênero. Diz que não vai entrar no quesito de Marcos 16, talvez ele esteja falando do final longo de Marcos, acredito que é até bom ele não entrar, né, que ele vai falar de crítica textual, talvez ele tenha problemas seríssimos, pode-se perceber pelo que ele apresenta no vídeo. E o quinto ponto é, no meio pentecostal, além de ser falso o dom de línguas, atente bem, o dom de línguas, ele ainda usa o falso errado, ou seja, os pentecostais ainda usam o falso errado. Por quê? Porque ele diz que tem que haver 2 ou mais intérpretes, tá certo? Aí ele fala que muita gente usa 1 Coríntios 14, 2 para dizer que Orianda canta labachúrias, na linguagem dele, tá? Orianda canta as nébias, ainda na linguagem dele, é falar mistério, mas seria como falar francês ou qualquer outro idioma, conforme ele. Então vamos à refutação dos pontos, vamos. Para a refutação dos pontos, a primeira coisa que nós precisamos é entender. Espera aí que ele está querendo atrapalhar aqui. Quais não creio no dom de línguas dos pentecostais. Opa, lá, vamos voltar. Voltar. O primeiro ponto que se deve entender, ele cita Atos 2, 6 a 8, dizendo que ali aparece glossa. Na verdade, ele está falando de original, ele deve estar copiando de alguém que não conhece o texto grego, né? Eu estou aqui com o Study Bible, né? E vamos ler o texto. Atos 2, 6. Atos 2, 6. Genomenes de Tessofonés
fones tautes, ouvindo ou acontecendo, né, que pode ser traduzido por ouvindo, vai depender da adequação, detes fones tautes, aquela voz, sineutfentopletos, reuniu-se ou se reuniu a multidão, kai sinerhiti hoti ecusies recasto te idia dialecto. E confusa, ficaram confusas, estando confusa, por quê? Porque estava ouvindo cada um falar no próprio quê? Dialeto lalunto auton, dialeto que eles falam, no dialeto deles. Então o termo que aparece aqui é dialecto, no versículo 6. O versículo 7, ridopantes ruta e sinroi laluntes, todos esses que estão falando são galilaioi, são galileus, caipós remeis aquomen recastos, como pois os ouvimos, cada um te idia dialecto remon, no nosso dialecto ente egenetfemen, em que fomos nascidos. Então, quais os termos que aparecem? Dialecto, que é o caso dativo de dialectos, dialecto, que é o caso dativo de dialectos. É importante isso? É importante isso. Por que é importante? Vou explicar para vocês porque é importante. Antes, as obras que eu estou usando, o léxico grego do Novo Testamento do Robson, novo dicionário do grego do Novo Testamento do Rusconi, léxico analítico do Novo Testamento grego do William de Mons, léxico grego analítico do Howard Q. Moulton, tá? Léxico grego analítico do Moulton. E também o Theological Dictionary of the New Testament do Kittel. Esta obra, que é um calhamaço que está em inglês, ela não existe em português. E farei uso também de outras obras. Todos concordam com o que eu vou falar aqui agora. Vamos começar, eu vou usar o Robson, na página 184, que vai falar de glossa, aí você vai entender o porquê que o amado não está tão correto. Tá vendo? Robson, tá? Glossa. Aí você tem es, que é o genitivo, glossa, glosses, né? Que é um substantivo feminino. Rapaz, olha ele aqui, deixa eu tirar logo ele daqui. Atrapalhando demais. Então, o que acontece, amados? Vamos entender o que é glossa, tá? Para depois você entender. Porque o que aparece? Aparece o verbo laleu, aparece o substantivo glossa, aparece dialectos, tá? Então, você precisa entender o porquê. Para que você entenda o porquê, você vai entender agora glossa. Se você não entender glossa, você não vai entender o resto. O nosso amado do vídeo, não estou dizendo que ele não entende, mas no vídeo dele fica claro que glossa está com uma conotação completamente errada. O que é glossa? Glossa é um termo genérico para todo tipo de língua ou linguagem. Robson 184. Glossa es ré. Ático glossa. A língua tanto de homens quanto de animais. Opa, já começou o problema aqui. Como é que a língua de animais é um idioma? É linguagem, mas não é um idioma. Então você já tem glossa representando língua e linguagem, que há uma diferença de língua para linguagem. Língua é uma coisa e linguagem é outra. Então glossa é um termo abrangente, tá? Dialecto também é glossa, tá? Mas nem sempre glossa é dialecto, para que você entenda. O que mais você tem por glossa? Como parte do corpo, Apocalipse 16:10, o órgão do paladar, Lucas 16:24, como órgão da fala, Mateus 7:33, 35, Lucas 1:64, 1 Coríntios 14:9, Tiago 3:5, 6 e por aí vai. Onde frear ou conter a língua, que é o órgão da fala. Então, o que é que se precisa entender? Que glossa é um termo genérico para todo tipo de língua ou de linguagem. O que vai definir se glossa está se referindo
ao dom espiritual, a uma língua estranha. E outra coisa, ele disse que língua estranha não aparece no texto bíblico. O que aparece no texto bíblico é heterais glossais. Heterais glossais são outras línguas, outros idiomas estrangeiros, portanto, estranho no sentido de estrangeiro, porque a palavra estranho ou estrangeiro, xenos, que é estrangeiro, significa pessoas de outra nação. Heteros ou heterais glossais é línguas de outra nação, ou de outras nações. Em Apocalipse fala de povos, tribos e línguas. E quais as palavras ali para línguas? Glossa, tá? Glossa, como se referindo também à nação. Então, quem vai definir é o contexto. Vamos lá, vamos pegar, portanto, o texto que eles usam demais, 1 Coríntios, capítulo 14. Nós sabemos, isso aqui nem se discute, que em 1 Coríntios, capítulo 14, nos versículos que subseguem os versículos 5 em diante, Paulo está falando do dom de línguas e de outras línguas, outros idiomas. A palavra que aparece é glossa, isso é fato. O termo é genérico, já expliquei para vocês. Serve até para linguagem animal, tá? O termo é genérico. Então, quem vai definir é o contexto. Então, quando Paulo diz que se eu falar na igreja uma palavra no meu próprio idioma, uma palavra no idioma secular, todos entendem e ele prefere isso, não significa dizer que ele não fale do dom de língua como a língua ou outras línguas, como queiramos, ou línguas estranhas no sentido de estrangeiras, quer celestiais, quer terrenas, não importa. Como é que nós vamos definir isso? Vamos definir isso aqui. Quando Paulo diz, eu prefiro falar em minha própria língua, então ele está falando em uma língua inteligível, correto? Correto. Que quem entende? Ele, Paulo entende. Quem mais entende? Todos os que ouvem Paulo entendem. Correto? Correto. Mas olha o que Paulo vai falar no versículo 2 de 1 Coríntios 14. Vamos começar pelo primeiro versículo. Dioketiten agapen zelunti. Buscai com zelo ou em amor, pneumatica os dons espirituais, malon derrina profeteuet, muito mais que profetizeis. Por quê? Ele vai explicar. Rogar. Por quê? Rogar, lalon. O que fala? Aqui você tem o participo presente de laleu. O que fala, o que está falando glossé, o que está falando em língua, uk anthropos lalei. Não fala aos homens. Alá teu, mas a Deus. Observe, o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. O desgar acuei, porque ninguém, acui, que seria ouve, né, literalmente, mas entende, porque ninguém entende. Pneumati, você tem o dativo de pneumatos, ou de pneuma, pneumati de la lei misteria, mas em espírito fala mistério. Observe um detalhe aqui. Quando Paulo diz que prefere falar no seu próprio idioma, é porque Paulo entende. Mas Paulo diz que não havendo intérprete, pode acontecer de quem está falando lalon glosse, uk anthropos lalei, não está falando aos homens. Alá teu, mas ateu, o desgar acuei. E ninguém entende. Ninguém aqui inclui o próprio falante. Nem o falante pode entender. É por isso que tem que haver intérprete. Tá? Deixando muito bem claro. Um outro ponto que o amado coloca que está fora do contexto bíblico é que o dom de línguas ele é dado para juízo dos judeus, para evangelizar outras nações através de outras línguas. Isto é bem verdade, mas não apenas isso. O que mais é verdade, professor Ferreira? Quando não há intérprete, a verdade outra é essa, ó. Versículo 4. Rolalon glosse, o que fala em línguas, realton oikotomei, edifica a si mesmo. Olha aqui um outro
objetivo do falar em línguas. Rode profeteu, mas o que está profetizando, eclesia oikodomei, edifica a igreja. Então, o falar em línguas, se houver intérprete, edifica os ouvintes, e se não houver intérprete, faz o quê? Oikodomei, realton, edifica a si mesmo, rolalon, glosse, o que fala em línguas. Então, o que você precisa entender para a gente encerrar o vídeo aqui? Quais os principais pontos? Primeiro ponto, o termo glossa é genérico para todo tipo de língua e de linguagem, tá? Então você não pode pegar o termo glossa para definir a não existência do dom espiritual. Outro erro que o amado comete, quer falar em línguas, vai estudar. Não, aqui está se falando de dom espiritual adquirido pelo Espírito Santo e, se não houver intérprete, o falante edifica a si mesmo. Então, mais um erro da proposição do amado. Terceiro erro da proposição do amado é que a igreja primitiva falava em línguas porque o Novo Testamento ainda não estava confeccionado. Isso é uma proposição sensacionista, com base em Coríntios 13, a partir do versículo 11, que diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas o que é em parte, quando vier o que é perfeito, será aniquilado. E o que os amados dizem? Dizem que o que é perfeito é a confecção do Novo Testamento. Não. Por que não? Porque a inferência do texto não permite isso. O texto diz explicitamente o que é perfeito? Não. Então você precisa entender por inferência. Então vamos lá. O que é inferência? Não está no texto, mas está nas entrelinhas, né, do texto. Vamos lá. Por que não é a confecção do evangelho? Por quê? Porque diz que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, conheceremos o todo. E o texto diz mais, conheceremos assim como somos conhecidos. E não tem como ninguém do planeta Terra conhecer os mistérios de Deus, as coisas de Deus, assim como ele é conhecido por Deus. Não tem como. Isso só pode acontecer na volta de Jesus. Então, o que é perfeito é a volta de Jesus e não a confecção do evangelho. Tá bom? Portanto, os dons não cessaram, tá? O falar em línguas é bem verdade que deve-se falar 2 ou 3 e que haja intérprete, mas e se não houver intérprete? Paulo diz, faça-se com decência e ordem, mas não proibais falar em língua. Se você proibir falar em língua, vai constranger o irmão que está edificando a si mesmo, então não proíba. Não proíba. Então, o dom não cessou. Língua, embora seja outros idiomas, há também a possibilidade de ser um idioma que ninguém entende, e o fato de ninguém entender por não haver intérprete. Intérprete esse pelo dom do Espírito Santo, não o intérprete que estudou francês, alemão, como os galileus lá não estudaram nada. Mas intérprete pelo dom do Espírito Santo, se não houver, eles estejam calados, mas se eles se calarem, ficarem constrangidos, então não proibais falar em línguas. Por quê? Porque eles edificam a si mesmos, tá bom? Edificam a si mesmos. Então, que Deus abençoe, é isso aí, compartilhe o nosso vídeo e vamos parar de acreditar em boas retóricas sem conteúdo de fato.